Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia operacional. Galera, hoje segunda-feira, dia 16 de setembro. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos mini índice, mini dólar, Bitcoin. Vamos ver o que eles fizeram no dia de hoje e se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando, ok? Pessoal, antes da gente começar, vamos lembrar que o sistema TowerTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema TowerTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusivo do usuário. Vamos lá para o dia de hoje, né? Passei nos grupos de manhã dos trades que operam o sistema. Não tínhamos nenhuma notícia prevista que poderia vir afetar diretamente o mercado. Nada previsto, né? A gente só tem que tomar cuidado que mercado sem força, mercado lento, né? Mercado direcional, isso para estratégia não é interessante, tá? Mas olha lá o que o dia de hoje foi bom, no dólar foi bom. Vamos lá, tá aqui o dólar, gráfico de 5 minutos. Vamos lá ver o range do dólar. Galera, estou gravando os vídeos, agora são 15 horas e 20 minutos. Lógico, o pregão vai até às 18 horas. Como a gente já não opera depois das 15 horas, a grande maioria dos robôs realmente é só na parte da manhã. Então eu já estou falando o raio-x do momento para nós, tá? Então é o raio-x que eu estou gravando. Mas pode sim sofrer alterações no range, porque o pregão ainda vai até às 18. Ok, galera? Olha lá. Dia de hoje? O dia começou tranquilo, né? 9 horas na abertura. Aí, de repente, uma boa queda. Isso aqui é estresse de mercado, galera. Considerando aqui gráfico de 5 minutos, uma boa caída. Praticamente aí fazendo o range na caída. Então, ó, topo do gráfico feito, tá? O topo do gráfico feito aqui às 9 horas e 50. Fundo do gráfico às 10h35, andando 84 pontos. Galera, 84 pontos está dentro do que a gente está esperando de range, né? Estamos esperando o quê? De 80 a 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos. 84 está bem dentro. Veio força? Veio essa caída aqui bem direcional e com força, né? Não veio uma caída lenta, sem força. Não, ele veio, caiu, pequena correção aqui, ó, ele deu uma puxada para baixo, corrigiu, desceu, pequena correção. Para nós o que interessa é isso daí, volatilidade, movimentação, estresse de mercado. O robô entende tudo isso e ele vai colocando o trade aí para ser feito, né? Então range feito realmente aí na parte aí das 9h30 até as 10h30, mais ou menos o range feito sem problema nenhum, dentro do esperado, dentro das nossas expectativas. Aqui, lógico, na parte da tarde aí você vê que o candle tá pequeno, sem força, né? Mercadinho já mais lateralizado, tá? Vamos lá então para o nosso Bitcoin, gráfico de 5 minutos, ver o que ele fez no dia de hoje. Ó, Bitcoin já abriu com um gap grande, galera. E aí veio, ó, mas sem força, ó, tá vendo? Sem força, ó, mercado sem força, sem muito volume de negociação, não é muito interessante para nossa estratégia. Tá aqui o topo do gráfico do Bitcoin feito aqui às 9h45, fundo do gráfico a parte mais baixa, por esse paviozinho aqui, tá meio-dia, andando aí 10 mil pontos. 10 mil pontos é muito pouco, né? A gente está considerando de 15 a 20, né? Então, realmente 10 mil pontos de Bitcoin é pouco. Ele pega 2, 3, 4 mil pontos assim, não candle muito fácil, né? Então, ele realmente anda bem devagarzinho aí nesses últimos dias, tá? Esse aqui é o gráfico do Bitcoin de 5 minutos. Vamos lá para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Interessante, né? O dólar caiu e o índice subiu. É sempre o inverso. Mas, num contexto geral, tá aqui, ó. Ele subiu, ele devolveu tudo. O dólar caiu e se manteve lá embaixo. Por que ele devolveu tudo, né? Então, aqui praticamente foi o fechamento, né, de sexta-feira. Tá quase no valor do fechamento de sexta-feira. Então, realmente, o índice aqui, ele veio devagarzinho aqui, fez o pico, né, na abertura aqui, o pico do fundo do gráfico, depois fez o topo e aí veio caindo e agora também mesma coisa do dólar, lateralizado, sem estresse, né? Bem tranquilo aí o mini índice. Vamos lá então para o mini índice, o range aqui, ó, 9 horas e 5 minutos, né? Fez o fundo do gráfico, topo do gráfico feito aqui às 10h35, andando 1000 pontos. Galera, 1000 pontos é muito pouco, a gente está considerando de 2 a 3 mil pontos, mais força, né? Mais volatilidade
e mais estresse, né? Realmente o índice está se mostrando muito ruim de operar, anda fazendo muito pouco ativo. O robô que está no índice, ele está fazendo muito pouco financeiro por conta do próprio ativo que não está tendo grande estresse, grande volatilidade. Eu já estou comentando com vocês isso daí faz algum tempo, né? Muito provavelmente a gente vai tirar esse robô do índice, colocar um outro dólar. Vou deixar, lógico, o índice 5 minutos para quem opera índice. Eu vou fazer o acompanhamento, eu vou falar sobre o índice, mas para fazer o financeiro ainda está compensando muito mais operar no dólar do que no índice, que anda bem pouca volatilidade, tá? Então, esses aqui são os 3 ativos e vamos ver financeiramente como que nós estamos. Conseguimos extrair alguma coisa do mercado ou não, né, galera? Bom, sexta-feira eu fiz uma prévia para vocês do acompanhamento quinzenal aí, né, do mês de setembro versus a aplicação financeira que o mercado te oferece, né? Ainda estamos muito na frente de qualquer tipo de aplicação financeira. Estamos falando em renda variável e o risco ele existe, galera. Por mais que o risco seja aí um risco controlável, o risco retorno ele existe sim, é onde nós atuamos, gerenciando o risco, gerenciando informações, deixando robôs mais conservadores, mais consistentes. É desta forma que a gente tem consistência nos trades, ok? Então vamos lá financeiramente. Conseguimos extrair alguma coisa do mercado? Tá todo mundo aqui? Deixa eu já abaixar esse Bitcoin, isso aqui só presta aqui para nós realmente fazer comparativo de gráfico. Vou colocar a calculadora para cá e vamos puxar então o financeiro do dia. Olha lá quem fez bastante financeiro hoje. Já fez aqui, ó, Furioso, 2 trades, 100% de acerto, R$610, galera. Depois aqui, ó, Brutus, 3 trades, 100% de acerto, mais R$180. New Merlin também fez aqui um trade 100% de acerto, mais R$40. E aqui, ó, no momento grande do estresse aqui, o Mad Max entrou fazendo um trade 100% de acerto, mais R$50, galera. Financeiro do dia tá aqui, R$880. Ninguém mais entrou, não entrou Pinga Fogo, não entrou Bitcoin, muito menos aqui a agressão. Então o financeiro do dia tá aqui, ó, R$880. É um dia pelo outro, né, galera? Então tem dia que a gente vai fazer realmente um pouco mais de financeiro, bater 2, 3 metas, e tem dia que não vai fazer nada também. O importante é o que é não se desesperar, não aí ficar deixando o emocional interferir, deixa o robô operar. Por quê? Porque você fez o backtest, você estudou, você sabe até onde ele vai, então deixa ele operar. E ele vai sim ser consistente. Ah, mas eu tenho que fazer financeiro a qualquer custo. Se você entrar num trade com essa mentalidade de querer retorno rápido, de querer fazer retorno a qualquer custo, ou seja, trade a qualquer custo, galera, você vai sim tomar stop direto, vai sim perder dinheiro, não vai conseguir fazer dinheiro porque você não tem controle emocional. E uma das chaves, né, do trade é controle realmente emocional. É difícil, é por isso que operamos de forma automatizada, 100% automatizado. O robô ele entra, ele faz, ele vai fazer o que ele tiver que fazer, ele sabe até onde ele pode ir, aonde que ele vai sair, aonde que ele vai sair com ganho ou com perda. Você tem tudo sob controle, é só realmente deixar o robô operar, ok? Bom, excelente resultado no dia de hoje. Pessoal, bons trades, bons estudos. Eu retorno no próximo pregão mostrando então resultados operacionais, comentando um pouquinho sobre o dia, né, que foi a operação e os gráficos que eles fizeram. E galera, um abraço pessoal.